Nos confins do vasto universo, em meio à escuridão imensurável, um pequeno e precioso globo gira em órbita, cintilando com vida e maravilha. É o nosso lar, o planeta Terra. Ah, como é especial! Uma esfera azulada, adornada com imponentes montanhas, vastos oceanos e um manto verdejante de vida. As águas que dançam em tons azuis e verdes, abraçando continentes e ilhas, carregam consigo histórias de vida e descobertas. Os oceanos, verdadeiros pulmões do nosso planeta, respiram em harmonia com as criaturas que os habitam, proporcionando um equilíbrio vital para toda a Terra. Sob o manto celeste, encontram-se florestas majestosas que balançam ao ritmo dos ventos, criando uma sinfonia da natureza. As árvores, com seus galhos estendidos em direção ao céu, representam a essência da vida, oferecendo abrigo e alimento para uma miríade de seres. Cada folha, cada raiz, uma obra de arte da evolução. Os campos verdejantes se estendem por terras vastas, onde a vida pulsa em sua forma mais pura. Animais selvagens, graciosos e poderosos, compartilham esse reino com os seres humanos, recordando-nos da importância de respeitar e preservar todas as formas de vida que habitam esse planeta. E que dizer do firmamento, esse cenário espetacular onde o sol pinta o horizonte com tonalidades douradas ao nascer e se põe em um espetáculo de cores quentes e suaves ao anoitecer. As estrelas, luzes cintilantes, contam histórias de constelações antigas e guiam os sonhos e aspirações de muitos. Mas há uma tristeza que toca o coração quando percebemos que esse lar, nossa Terra, enfrenta desafios sem precedentes. As cicatrizes de nossa presença, as mudanças climáticas, a destruição de habitats naturais e a exploração desenfreada nos fazem refletir sobre o futuro incerto. É hora de despertar para nossa responsabilidade coletiva de proteger e cuidar desse maravilhoso planeta. A Terra merece nosso amor, nossa atenção e nossa ação. Vamos honrar este presente, este oásis no espaço, e garantir que as futuras gerações possam testemunhar e viver a beleza que nos foi confiada. Que possamos, com compaixão e determinação, cultivar um futuro onde a terra floresça, onde a harmonia prevaleça, e onde possamos, verdadeiramente, celebrar a vida em nosso amado lar, o planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designada como o mundo ou planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período. Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. A sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos, na superfície de qualquer outro planeta. Os polos geográficos da Terra encontram-se maioritariamente cobertos por mantos de gelo ou por banquisas. O interior da Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido que gera um campo magnético, e um núcleo interno sólido,
composto sobretudo por ferro. A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. No presente, a Terra orbita o Sol uma vez por cada 366,26 rotações sobre o seu próprio eixo, o que equivale a 365,26 dias solares ou um ano sideral. O eixo de rotação da Terra possui uma inclinação de 23,4 graus em relação à perpendicular ao seu plano orbital, produzindo variações sazonais na superfície do planeta com período igual a um ano tropical, 365,24 dias solares. A Lua é o único satélite natural conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,53 bilhões de anos. É responsável pelas marés, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta. Entre aproximadamente 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, durante o intenso bombardeio tardio, impactos de asteroides causaram mudanças significativas na superfície terrestre. Os recursos minerais da Terra, em conjunto com os produtos da biosfera, fornecem recursos que são utilizados para suportar uma população humana global. Estes habitantes da Terra estão agrupados em cerca de 200 estados soberanos, que interagem entre si por meio da diplomacia, viagens, comércio e ação militar. As culturas humanas desenvolveram várias crenças sobre o planeta, incluindo a sua personificação em uma deidade, a crença numa Terra plana, ou em que a Terra é o centro do universo, e uma perspectiva moderna do mundo como um ambiente integrado que requer proteção. Do Big Bang à estabilidade. Há aproximadamente 13 bilhões de anos, ocorreu um evento poderoso conhecido como Big Bang, de acordo com os cientistas. Essa explosão é considerada o marco inicial do universo e deu origem à matéria que o compõe. No início do Sistema Solar, existiam apenas minúsculas partículas de poeira e gases espaciais que gravitavam em torno do Sol. A força gravitacional gradualmente reuniu essas partículas, formando corpos maiores e mais massivos chamados planetésimos. Esses planetésimos eventualmente deram origem aos planetas, incluindo a Terra. A história geológica da Terra é dividida em várias eras para marcar os períodos de grandes mudanças. Os éons são subdivididos em eras, que por sua vez são divididas em períodos, e estes em épocas. As principais eras geológicas são a Arqueozoica, que inclui os éons Adiano e Arquiano, marcando o início da formação da Terra, a Proterozoica, marcando o início da vida, a Paleozoica, período de vida primitiva, a Mesozoica, período de vida intermediária, e a Cenozoica, período de vida moderna. Em seu início, a Terra era extremamente quente, assemelhando-se a uma gigantesca bola de fogo com temperaturas em torno de 1500 graus Celsius. Nesse estágio, a vida era impossível de ser sustentada. Ao longo de milhões de anos após a formação do planeta, a Terra começou a esfriar gradualmente, liberando gases e vapores. Esses gases se acumularam para formar a atmosfera, que inicialmente era composta por metano, amônia e outros compostos. Uma parte desses vapores se condensou em vapor d'água, que, ao afastar-se da massa incandescente, resfriou e se transformou em água líquida, precipitando-se em forma de chuva. Esse processo se repetiu muitas vezes, resultando no resfriamento gradual da superfície da Terra e na formação dos oceanos primitivos. Durante esse período, também se formou uma fina camada de rochas em toda a Terra. Essas mudanças ocorreram ao longo de aproximadamente 800 milhões de anos. Com o processo de solidificação da Terra e a formação do supercontinente Pangeia, a criação do oceano chamado Pantalassa foi crucial para o surgimento da vida no planeta. Os cientistas acreditam que a vida teve origem em seres aquáticos. Cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras formas de vida na forma de bactérias unicelulares muito primitivas. Através da fotossíntese realizada por essas bactérias, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera.
Esse acúmulo de oxigênio permitiu o surgimento de algas e outros micro-organismos pluricelulares. Essas formas iniciais de vida foram fundamentais para o desenvolvimento de outros seres vivos, incluindo invertebrados, como medusas, trilobitas, caracóis e estrelas do mar. Além disso, surgiram plantas, como as algas verdes. Todas essas formas de vida habitavam principalmente ambientes marinhos. Evolução da vida. Atualmente, a Terra constitui o único exemplo de um ambiente que tenha dado origem à evolução da vida. Crê-se que reações químicas altamente energéticas tenham produzido uma molécula autorreplicadora há cerca de 4 bilhões de anos e que meio bilhão de anos mais tarde terá existido o último ancestral comum a toda a vida. O desenvolvimento da fotossíntese permitiu que a energia do Sol fosse utilizada diretamente pelas formas de vida. O oxigênio resultante acumulou-se na atmosfera e formou uma camada de ozônio, uma forma de oxigênio molecular U3, na alta atmosfera. A incorporação de células mais pequenas no interior de outras maiores resultou no desenvolvimento de células complexas ditas eucariotas. Os organismos verdadeiramente multicelulares formaram-se à medida que as células das colônias se tornaram cada vez mais especializadas. Ajudada pela absorção de radiação ultravioleta prejudicial pela camada de ozônio, a vida colonizou a superfície da Terra. Desde a década de 1960 que se coloca a hipótese de ter ocorrido um evento glacial severo há entre 750 e 580 milhões de anos, durante o Neoproterozoico, o qual teria coberto grande parte do planeta com um manto de gelo. Esta hipótese, denominada da Terra Bola de Neve, é de particular interesse porque precedeu a explosão cambriana, durante a qual as formas de vida multicelulares começaram a proliferar. Após a explosão cambriana, há cerca de 535 milhões de anos, ocorreram 5 extinções em massa. A mais recente delas ocorreu há 65 milhões de anos, quando o impacto de um asteroide desencadeou a extinção dos dinossauros não aviários e de outros grandes répteis, mas poupou alguns animais pequenos como os mamíferos, que então se assemelhavam a musaraños. Ao longo dos últimos 65 milhões de anos a vida mamífera diversificou-se, e há vários milhões de anos um animal semelhante a um hominoide, como o Ornithogenensis, adquiriu a capacidade de manter o corpo ereto. Tal permitiu o uso de ferramentas e encorajou a comunicação que forneceu a nutrição e estimulação necessárias a um cérebro maior, o que permitiu a evolução da raça humana. O desenvolvimento da agricultura, e mais tarde da civilização, permitiu aos humanos influenciarem a Terra num período de tempo muito curto, como nenhuma outra forma de vida havia sido capaz, afetando tanto a natureza como a quantidade de outras formas de vida. O padrão atual de eras do gelo teve início há cerca de 40 milhões de anos e intensificou-se durante o Pleistoceno, há cerca de 3 milhões de anos. As regiões das latitudes mais elevadas têm sofrido ciclos repetidos de glaciação e derretimento, com período de repetição que varia entre os 40 mil a 100 mil anos. A última glaciação continental terminou há 10 mil anos. Composição e estrutura. Forma. A forma da Terra aproxima-se muito de um esferoide oblato, uma esfera achatada segundo o eixo de polo a polo de tal forma que existe uma saliência ao longo do equador. Esta saliência resulta da rotação da Terra, e faz com que o diâmetro no equador seja 43 km maior do que o diâmetro de polo a polo. O diâmetro médio do esferoide de referência é aproximadamente 12.742 km, o que equivale aproximadamente a 40.000 km/pi. A topografia local desvia-se deste esferoide idealizado ainda que, numa escala global, estes desvios sejam muito pequenos. A Terra tem uma tolerância de cerca de uma parte em 584, ou 0,17%, do esferoide de referência, o que é menor que a tolerância de 0,22% permitida nas bolas de bilhar. Os maiores desvios locais na superfície rochosa da Terra são o Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar, e a Fossa das Marianas,
10.984 metros abaixo do nível do mar. Ponto 64. Devido à saliência equatorial, os locais da superfície mais afastados do centro da Terra são os cumes do Chimborazo no Equador e de Huascarán no Peru. Composição química. A massa da Terra é aproximadamente 5,98 por 1.024 kg. Está composta sobretudo por ferro, 32,1%, oxigênio, 30,1%, silício, 15,1%, magnésio, 13,9%, enxofre, 2,9%, níquel, 1,8%, cálcio, 1,5% e alumínio, 1,4%. Os restantes 1,2% consistem de quantidades vestigiais de outros elementos. Por causa da segregação da massa, crê-se que a região do núcleo seja, sobretudo, composta por ferro, 88,8%, com quantidades menores de níquel, 5,8%, enxofre, 4,5%, e menos de 1% de elementos vestigiais. O geoquímico F. W. Clarke calculou que um pouco mais de 47% da crosta consiste de oxigênio. Os constituintes mais comuns das rochas são quase todos óxidos, cloro, enxofre e flúor são as únicas exceções importantes e a sua quantidade total em qualquer rocha é geralmente menor que 1%. Os principais óxidos são sílica, alumina, óxidos de ferro, cálcio, magnésio, sódio e potássio. A sílica funciona principalmente como um ácido, formando silicatos e todos os minerais mais comuns nas rochas ígneas são deste tipo. A partir de uma estimativa baseada em 1.672 análises de todos os tipos de rochas, Clarke deduziu que 99,22% eram compostas por 11 óxidos. Todos os outros constituintes ocorrem apenas em quantidades muito pequenas. Estrutura interna. O interior da Terra, assim como de outros planetas telúricos, é dividido em camadas definidas com base nas suas propriedades químicas e físicas, geológicas, mas ao contrário dos outros planetas telúricos tem um núcleo interno e um núcleo externo distintos. A camada exterior da Terra é uma crosta silicatada, sólida, quimicamente distinta, subjacente à qual se encontra um manto sólido altamente viscoso. A crosta está separada do manto pela descontinuidade de Mororovi, e a espessura da crosta varia, em média 6 km sob os oceanos e 30 a 50 km sob os continentes. A crosta e a porção fria e rígida do manto superior são coletivamente designados litosfera, e é da litosfera que estão compostas as placas tectônicas. Abaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, uma camada de viscosidade relativamente baixa sobre a qual a litosfera se desloca. Entre as profundidades de 410 e 660 km abaixo da superfície, encontra-se uma zona de transição que separa o manto superior do manto inferior, e onde ocorrem alterações importantes na estrutura cristalina. Sob o manto, encontra-se um núcleo externo líquido de baixa viscosidade, que envolve um núcleo interno sólido. O núcleo interno pode girar a uma velocidade angular ligeiramente mais alta que o restante planeta. Placas tectônicas. A camada exterior mecanicamente rígida da Terra, a litosfera, está partida em vários pedaços chamados placas tectônicas. Estas placas são segmentos rígidos que se movem uns relativamente aos outros ao longo de um de três tipos de fronteiras entre placas: limites convergentes, onde duas placas movendo-se em direções opostas se encontram, limites divergentes, onde duas placas são afastadas uma da outra, e limites transformantes, onde duas placas deslizam uma pela outra lateralmente. Ao longo destas fronteiras entre placas podem ocorrer sismos, atividade vulcânica, formação de montanhas ou de fossas oceânicas. As placas tectônicas movem-se sobre a astenosfera, a porção sólida e menos viscosa do manto superior que pode fluir e mover-se juntamente com as placas, e o seu movimento está estreitamente relacionado com os padrões de convecção no interior do manto.
À medida que as placas tectônicas migram pelo planeta, o fundo oceânico é subduzido sob as orlas das placas dos limites convergentes. Paralelamente, a ascensão de material mantélico nos limites divergentes cria dorsais meso-oceânicas. A combinação destes processos recicla continuamente a crosta oceânica no manto. Por causa desta reciclagem, a maior parte da crosta oceânica tem menos de 100 milhões de anos de idade. A crosta oceânica mais antiga situa-se no Pacífico Ocidental, e tem uma idade estimada de 200 milhões de anos. Comparando, a crosta continental datada mais antiga tem 4.030 milhões de anos de idade. Outras placas dignas de nota são a placa arábica, a placa caribenha, a placa de Nazca ao largo da costa ocidental da América do Sul e a placa de Scotia no Atlântico Sul. A placa indiana fundiu-se com a placa australiana há entre 50 e 55 milhões de anos. As placas com velocidade de deslocamento maior são as placas oceânicas, com a placa de Cocos avançar a velocidade de 75 mm por ano e a placa do Pacífico que se move a 52 a 69 mm por ano. No outro extremo, a placa com deslocamento mais lento é a placa eurasiática, que se desloca a uma velocidade típica de aproximadamente 21 mm por ano. Hidrosfera. A abundância de água na superfície da Terra é uma característica única que distingue o planeta azul dos outros planetas do Sistema Solar. A hidrosfera da Terra consiste principalmente de oceanos, mas tecnicamente inclui todas as superfícies aquáticas do mundo, incluindo mares interiores, lagos, rios e águas subterrâneas até a profundidade de 2.000 metros. O local situado a maior profundidade debaixo de água é a Depressão Challenger na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, com uma profundidade de menos 10.911,4 metros. Se toda a superfície da Terra fosse estendida de maneira uniforme, a água atingiria uma altitude superior a 2,7 km. Cerca de 97,5% da água é salgada, sendo os 2,5% restantes água doce. A maior parte da água doce, cerca de 68,7%, é atualmente gelo. A salinidade média dos oceanos da Terra é aproximadamente 35 gramas de sal por quilograma de água do mar, 35%. A maior parte deste sal foi libertada pela atividade vulcânica ou extraída de rochas ígneas frias. Os oceanos são também um reservatório de gases atmosféricos dissolvidos, que são essenciais para a sobrevivência de muitas formas de vida aquáticas. 104. A água do mar tem uma influência importante sobre o clima do mundo, com os oceanos a funcionarem como um grande reservatório de calor. Alterações na distribuição da temperatura dos oceanos podem causar mudanças climáticas significativas, como o El Niño. A atmosfera. A Terra possui uma atmosfera, cuja pressão na superfície com uma altura de escala de 8,5 km. É composta por 78% nitrogênio e 21% oxigênio, com traços de vapor de água, dióxido de carbono e outras moléculas gasosas. A altura da troposfera varia com a latitude variando entre os 8 km nos polos e os 17 km no Equador, com alguma da variação resultante do tempo e de fatores sazonais. A atmosfera terrestre é composta por diferentes camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, organizadas em ordem crescente da distância à superfície terrestre. A biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera da Terra desde sua formação. O surgimento da fotossíntese, há 2,7 bilhões de anos, permitiu a formação de uma atmosfera composta primariamente de oxigênio e nitrogênio. Esta mudança permitiu a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, que bloqueia a radiação ultravioleta, permitindo a vida sobre Terra. Outras funções atmosféricas importantes para a vida na Terra são o transporte de vapor de água, o fornecimento de gases úteis, a proteção contra pequenos meteoros que se desintegram na atmosfera,
visto que a maioria se desintegra devido ao intenso calor na entrada atmosférica antes de impactar a superfície terrestre, e a moderação da temperatura. Este último fenômeno é conhecido como efeito estufa. Pequenas quantidades de gases na atmosfera absorvem a energia térmica emitida pela superfície, aumentando assim a temperatura média do planeta. Dióxido de carbono, vapor de água, metano e ozônio são os principais gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Sem este efeito de retenção do calor, a temperatura média na superfície terrestre seria de menos 18 graus Celsius, e a vida provavelmente não existiria. Tempo e clima. A atmosfera terrestre não possui um limite exterior, tornando-se cada vez mais rarefeita e desvanecendo-se no espaço exterior. 3/4 da massa da atmosfera terrestre estão contidos dentro dos primeiros 11 quilômetros acima da superfície. Esta camada mais baixa chama-se troposfera. A energia do Sol aquece esta camada, e a superfície abaixo, causando a expansão do ar. Este ar menos denso acende e é substituído por ar mais frio e mais denso. O resultado é a circulação atmosférica, que gera o tempo e o clima no planeta, por meio da redistribuição da energia térmica. As principais faixas de circulação atmosférica consistem nos ventos alísios na região equatorial até aos 30° de latitude e nos ventos do oeste nas latitudes entre 30 graus e 60 graus. As correntes oceânicas também são fatores importantes na determinação do clima, especialmente a circulação termoalina, que distribui a energia térmica dos oceanos equatoriais para as regiões polares. Campo magnético. O campo magnético terrestre possui aproximadamente o formato de um dipolo magnético, com os polos presentemente localizados próximos aos polos geográficos do planeta. O campo magnético terrestre é gerado no interior do núcleo exterior em fusão, onde o calor gera deslocamentos convectivos. Órbita. A Terra orbita o Sol a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros, a cada 365,2564 dias solares médios, ou um ano sideral. A partir da Terra, isto dá ao Sol um movimento aparente em direção a leste, relativamente às estrelas, a uma taxa de 1 grau-dia, ou um diâmetro aparente do Sol ou da Lua a cada 12 horas. Por causa deste movimento, a Terra leva em média 24 horas, um dia solar, a completar uma rotação completa em torno do seu eixo até o Sol retornar ao meridiano. A velocidade orbital média da Terra é de 29,8 km por segundo, 107.000 km por hora, rápido o suficiente para percorrer o diâmetro do planeta, aproximadamente 12.600 km, em 7 minutos. E a distância entre a Terra e a Lua, 384.000 km, em 4 horas. A Lua gira com a Terra em torno de um baricentro comum, a cada 27,32 dias, relativamente às estrelas de fundo. Quando combinado com a revolução comum do sistema Terra-Lua em torno do Sol, o período do mês sinódico, de uma lua nova à seguinte, é de 29,53 dias. Vistos do Polo Norte celeste, o movimento da Terra, da Lua, e suas rotações axiais, são todos anti-horários. Quando a Terra e o Sol são vistos do espaço, desde uma posição acima dos polos norte dos dois corpos celestes, a direção aparente da translação terrestre em torno do Sol é anti-horária. Os planos orbitais e axiais não estão precisamente alinhados. A Terra apresenta uma inclinação axial de 23,5 graus, a contar da perpendicular ao plano Terra-Sol, e o plano Terra-Lua tem uma inclinação de 5 graus em relação ao plano Terra-Sol. Na ausência desta inclinação, ocorreriam eclipses a cada 2 semanas, alternando entre eclipses lunares e solares. Lua. A Lua é um satélite natural, relativamente grande e similar a um planeta telúrico com um diâmetro cerca de 1/4 daquele da Terra. É o maior satélite do Sistema Solar, relativamente ao tamanho de seu planeta, embora Caronte possua um maior tamanho relativo, em comparação ao planeta anão que orbita, Plutão.
Os satélites naturais orbitando outros planetas são chamados de luas, em referência à Lua da Terra. A atração gravitacional entre a Terra e a Lua causa as marés na Terra. Este mesmo efeito na Lua conduziu ao seu chamado acoplamento de maré. Os períodos de rotação e de translação da Lua à volta da Terra são iguais. Como resultado, apresenta-se sempre com o mesmo lado quando vista da Terra. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes da Lua são iluminadas pelo Sol, criando as fases lunares. A parte escura da Lua é separada da parte visível pelo terminador. Asteroides e satélites artificiais. A Terra possui ao menos 5 quasi-satélites, incluindo 3.753 Cruitune e 2002 A. Em 27 de junho de 2011, astrônomos reportaram um asteroide troiano acompanhando a Terra, compartilhando a órbita da Terra ao redor do Sol, estando no ponto triangular de Lagrange L4. Até 2011, existiam 931 satélites artificiais fabricados pelo homem em operação orbitando a Terra. Tratando-se de satélites inoperantes e destroços de naves espaciais, estima-se haver mais de 300.000 peças em órbita constituindo lixo espacial. O maior satélite artificial da Terra é a Estação Espacial Internacional, onde residem atualmente 6 astronautas de diversas nacionalidades. Habitabilidade. Um planeta habitável é aquele que pode sustentar vida, mesmo que esta não se tenha originado nesse planeta. A Terra fornece as condições atualmente entendidas como necessárias, que são água no estado líquido, um ambiente onde moléculas orgânicas complexas se podem formar, e energia suficiente para sustentar o metabolismo. A distância entre a Terra e o Sol, bem como sua excentricidade orbital, taxa de rotação, inclinação axial, história geológica, sua atmosfera e seu campo magnético protetor, todos contribuem para produzir e manter as condições que se creem necessárias ao aparecimento e manutenção da vida no planeta. Biosfera. A Terra é o único local onde se sabe existir vida. O conjunto das formas de vida do planeta é por vezes designado biosfera. A biosfera provavelmente começou a evoluir há 3,5 bilhões de anos. Divide-se em biomas, habitados por fauna e flora similares nos seus traços gerais. Nas áreas continentais os biomas são separados primariamente pela latitude, altitude e umidade. Os biomas localizados no interior dos círculos polares ártico ou antártico, a grande altitude e em regiões extremamente áridas, são pobres em plantas e animais. A biodiversidade é maior nas terras baixas e úmidas da região equatorial. Recursos naturais e uso da terra. A terra fornece recursos que são exploráveis pela espécie humana para fins úteis. Alguns destes recursos são não renováveis, como os combustíveis fósseis, recursos difíceis de serem repostos em um período curto de tempo. Grandes depósitos de combustíveis fósseis existem na crosta terrestre, consistindo de carvão, petróleo, gás natural e clatrato de metano. Estes depósitos são utilizados pela humanidade seja para a produção de energia, seja como matérias-primas para a indústria química. Depósitos minerais também se formaram na crosta terrestre, por meio de processos de formação de depósitos minerais, resultantes da erosão e da tectônica de placas. Estes depósitos constituem fontes concentradas de vários metais e de elementos químicos úteis. A biosfera terrestre produz vários produtos biológicos úteis para a humanidade, incluindo, mas de longe não limitados, a comida, madeira, produtos farmacêuticos, oxigênio, e reciclagem de vários lixos orgânicos. O ecossistema terrestre depende da existência de solo e de água doce, e o ecossistema oceânico depende de nutrientes dissolvidos arrastados das regiões continentais do planeta. Perigos naturais e ambientais. Vastas áreas do planeta estão sujeitas a condições climáticas extremas, tais como ciclones, furacões ou tufões, que dominam a vida nestas áreas. Muitos locais estão sujeitos a sismos, tsunamis, erupções vulcânicas, tornados, dolinas, tempestades de neve,
inundações, secas prolongadas, e outras calamidades e desastres naturais. Muitas áreas localizadas estão sujeitas à poluição de origem humana do ar e da água, chuva ácida e substâncias tóxicas, perda de vegetação, sobrepastoreio, desflorestação, desertificação, perda da vida selvagem, extinção de espécies, degradação do solo, esgotamento do solo, erosão e introdução de espécies invasoras. Segundo as Nações Unidas, existe um consenso científico que liga as atividades humanas ao aquecimento global devido às emissões industriais de dióxido de carbono. Prevê-se que este aquecimento global produza mudanças tais como o derretimento das geleiras e dos mantos de gelo, variações de temperatura mais extremas, mudanças significativas nas condições do tempo, e uma subida do nível médio do mar. Movimentos da Terra. O planeta Terra não permanece estático, realizando uma série de movimentos ao mesmo tempo, sendo que os mais conhecidos são o de rotação e o de translação. O movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno de seu próprio eixo, ou seja, ela realiza um movimento de 360 graus. Esse fenômeno é realizado de oeste para leste e seu tempo de duração é de 23 horas e 56 minutos. A rotação é responsável pela alternância de dias e noites, pois, durante esse movimento, uma parte do planeta está voltada para o Sol, recebendo raios solares, dia, enquanto a outra parte fica oposta ao Sol, não recebendo raios solares, noite. O movimento de translação, responsável pela alternância dos anos, é caracterizado pelo deslocamento da Terra em torno do Sol. Ele é finalizado em aproximadamente 365 dias e 6 horas. As estações do ano são definidas através do movimento de translação. Esse movimento provoca uma variação de raios solares que chegam à Terra. Com isso, temos 4 estações com características distintas: outono, inverno, primavera e verão. Além da rotação e da translação, a Terra realiza outros movimentos, com destaque para a nutação, oscilação do eixo de rotação da Terra, revolução, deslocamento da Terra em torno do centro da Via Láctea, e precessão dos equinócios, movimento do eixo da Terra. Ebulição global. Entenda o que está acontecendo com o nosso planeta. O mundo está atualmente confrontando uma nova realidade climática caracterizada pela intensificação do calor. No dia 27 de julho deste ano, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, usou a expressão ebulição global para descrever as altas temperaturas alcançadas naquele mês de 2023. Segundo ele, a Terra passou da fase de aquecimento para a de ebulição. Esse termo, ebulição global, sinaliza um estágio crítico das mudanças climáticas, indicando uma aceleração alarmante do aquecimento global e levantando sérias preocupações sobre o futuro da humanidade e a sustentabilidade do planeta Terra. As temperaturas excepcionalmente altas estão diretamente relacionadas ao rápido aumento das médias de temperatura no planeta, resultado da intensificação do fenômeno conhecido como aquecimento global. Isso é impulsionado principalmente pela persistente dependência de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, e pelas emissões de gases poluentes provenientes de indústrias e veículos a combustão. Esses fatores contribuem significativamente para o efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. Não são apenas as emissões industriais que estão exacerbando o efeito estufa, mas também as atividades diretas do ser humano na natureza, como queimadas e desmatamento, que estão agravando as mudanças climáticas. O termo ebulição global é um chamado de atenção para a falta de ações eficazes no controle do aquecimento global. A lentidão na mitigação das mudanças climáticas e a falta de ações oportunas estão criando um cenário extremamente preocupante. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, emitiu um alerta vermelho para o futuro do planeta, apresentando dados que revelam uma perspectiva climática alarmante. A projeção da OMM indica uma probabilidade de 98% de que, nos próximos 5 anos,
testemunharemos o ano mais quente já registrado, possivelmente ultrapassando momentaneamente a marca crítica de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi enfático ao abordar a responsabilidade direta da humanidade nesse cenário alarmante. Ele convocou líderes mundiais a adotarem ações imediatas para reverter esse quadro, declarando: chega de hesitações. Chega de desculpas. Não podemos mais esperar que os outros ajam primeiro. O tempo para isso acabou. Destino. Há 4,5 bilhões de anos, uma grande nuvem de poeira deu origem ao Sol, aos planetas, às luas, aos cometas, aos asteroides e tudo mais que existe pelo Sistema Solar. Tudo nasceu junto, e definhará junto também. Mas não se preocupe, você não corre risco, até lá a raça humana já se extinguiu por outros motivos. E não é algo mórbido. Essa morte dará origem a um novo mundo daqui a bastante tempo. Quando o Sol se tornar uma anã branca, novos planetas surgirão por perto e poderão abrigar vida, durante os bilhões de anos de estabilidade que se seguirão. Quando dizemos que estamos colocando a Terra em risco, na verdade nos referimos ao que torna a Terra especial, as condições para a vida e a vida abundante. Enquanto o universo não destruir a Terra com sua força brutal, o planeta continuará inteiro, mesmo que se torne um inferno como Vênus. Então, o destino da Terra não envolve o desmatamento e as mudanças climáticas. Na verdade, esse é o destino do ser humano e da vida no geral. Influência do Sol no destino da Terra. O Sol é uma estrela do tipo G. Para essas estrelas há uma morte bem específica. O Sol funde principalmente o hidrogênio e o hélio. Conforme ele funde os materiais, eles se tornam mais pesados. A fusão do hidrogênio origina o hélio. A fusão do hélio origina o berílio, e assim por diante. No entanto, o Sol não é muito grande e não possui muita força para fundir além do hidrogênio. Quando o hidrogênio acabar, em 5 bilhões de anos, a nossa estrela passará a inchar, tornando-se uma gigante vermelha. Inicialmente, a Terra se tornará um inferno e perderá seus oceanos, se ainda houver algum, e a atmosfera. O Sol continuará a crescer. Em um determinado momento, ao longo de vários milhões de anos, ele engolirá as órbitas de Mercúrio e Vênus. Nesse momento, rochas e metais da superfície da Terra começarão a ser vaporizados com a imensa bola quente quase encostada no planeta. A Terra. Se a Terra ainda for habitada nesse momento, desde as fases iniciais do Sol como gigante vermelha, nosso planeta se tornará inabitável. A vida morrerá rapidamente. Se houver vida inteligente, eles podem fugir para as luas de Júpiter e Saturno, que serão habitáveis no momento que o Sol quase engolir a Terra. Mas logo, após cerca de 1 bilhão de anos, o hélio acabará, e a gigante vermelha também morrerá. O Sol iniciará uma série de contrações e expansões que mandarão matéria para longe, formando uma nebulosa planetária. Mas o núcleo do Sol ainda brilhará por muitos bilhões de anos como uma anã branca, que brilha apenas com a energia residual, sem a fusão nuclear. Nesse momento, a matéria lançada pelas contrações pode formar planetas próximos da anã branca que podem originar vida. Como essa estrela brilha pouco, a Terra será fria demais para a habitabilidade. Se ela não for engolida pela gigante vermelha, então o destino da Terra será o esquecimento. O planeta Terra é um milagre em meio ao vasto universo, um oásis suspenso no espaço infinito. Em nossa jornada pelo cosmos, encontramos este lar magnífico, abençoado com uma riqueza deslumbrante e vida pulsante. Uma esfera azul e verde que nos acolheu com generosidade, oferecendo-nos tudo o que precisamos para prosperar e viver plenamente. Nossa estadia aqui é efêmera, um breve momento em que podemos testemunhar a beleza da natureza e compartilhar nossa existência com uma miríade de criaturas que habitam esse planeta maravilhoso.
Cada amanhecer e pôr do sol são lembranças de nossa limitada passagem, um lembrete de que somos apenas visitantes temporários em um paraíso em movimento. As montanhas majestosas, os oceanos profundos e misteriosos, as florestas exuberantes e os desertos vastos, tudo isso é parte do milagre que chamamos de Terra. As estrelas cintilantes no céu noturno ecoam a grandiosidade do universo, enquanto nosso pequeno planeta se destaca como um brilhante diamante no escuro. Cada árvore, cada criatura, cada raio de sol que aquece nossa pele, cada gota de chuva que alimenta a terra, tudo é um presente. A terra é nossa casa temporária, e devemos honrar e cuidar dela como se fosse a coisa mais preciosa que temos, pois, de fato, é. Nossa passagem pela Terra é uma oportunidade única de amor, aprendizado e conexão. Devemos unir nossos corações e mentes para proteger este santuário de vida, para garantir que as futuras gerações também possam admirar sua maravilha e graça. Que possamos celebrar a magnificência deste planeta, valorizando cada instante que passamos aqui. Que possamos ser gratos por este milagre chamado Terra e dedicar nossas vidas a preservar sua beleza para as gerações vindouras. Juntos, como uma família global, podemos tornar nossa estadia nesta joia celestial verdadeiramente significativa e inspiradora. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.